E agora vamos aprender como se calcula o superávit financeiro na tela. Artigo 43, parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. O que temos aí? Qual o cuidado que temos que ter com esse texto? Primeiro, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva, aí a banca troca positivo por negativa, entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Conjugando-se, ou seja, vamos acrescentar a essa informação os saldos dos créditos adicionais transferidos. Esses adicionais transferidos são os créditos adicionais reabertos, aqueles que acabamos de ver, não é? Cuja previsão legal está no artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal. Pode ser um especial, pode ser um extraordinário, cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos 4 meses. E as operações de crédito a eles vinculadas. Essas operações de crédito a eles vinculadas significa o quê? Operação de crédito é uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional. Então, se eu utilizei essa fonte e o adicional passou de um ano para o outro, a fonte também vai passar e estará vinculada à reabertura. Mas tudo isso aí, gente, gerou uma fórmula para o cálculo do superávit financeiro, que você tem que levar para a prova. Olha qual é. Vamos à leitura da fórmula. Superávit financeiro é igual ativo financeiro menos o passivo financeiro, menos créditos adicionais reabertos, transferidos, a mesma coisa, mais operação de crédito vinculada. Para entender, aplicação agora. Vamos supor que essa fórmula, essa fonte, será calculada agora em 2016. Então, superávit financeiro referente a 2016. Aí a banca começa assim. Dados, né? Aí temos dados da questão. A banca. Sabe-se que o ativo financeiro apurado no balanço patrimonial de 2015 foi de 1.000. Sabe-se também que o passivo financeiro apurado nesse mesmo balanço foi de 700. Isso, gente, estamos em 2016, hein? Estamos em 2016. Aí a banca. Em 2015, no dia 10 de setembro de 2015, foi concedida uma autorização para abertura de um crédito adicional especial no valor de 100. Isso em 10 de setembro de 2015. Em 2015, desse total, foram utilizados, colocar aqui, ó, utilizado 80 dos 100. Isso a banca construindo a questão, hein? Ela ainda coloca a fonte utilizada para a abertura de tal adicional foi a operação de crédito. E ela diz ainda, dessa fonte foram arrecadados em 2015 apenas 90. Então, a arrecadação da fonte em 2015, 90. Com base nesses dados, calcule o superávit financeiro ou simplesmente calcule a fonte disponível para
realizar a abertura de um crédito adicional em 2016. Aí você começa a trabalhar com a fórmula. Ativo financeiro 1.000. Você vem para cá, ó. Menos passivo financeiro 700. Menos crédito adicional reaberto. Ora, gente, em 10 de setembro de 2015, a autorização para a abertura de um crédito adicional especial foi de 100. Então vejam que a autorização ocorreu nos últimos 4 meses, ok? Desse total de 100, foram utilizados apenas 80. Então você já vai deduzir que a diferença de 20, não é? Essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui de 20 será a reabertura que ocorrerá em 2016. Aí você vem para a fórmula e coloca menos 20. Outra informação. A fonte utilizada para a abertura desse adicional foi a operação de crédito. Em 2015, da operação de crédito contratada no montante de 100, só foram arrecadados 90. Portanto, 10 ficou para ser arrecadado em 2016. E é isso que chamamos de operação de crédito vinculada. Aí vem aqui na fórmula somando mais 10. E agora, cálculo matemático. 1.000 menos 700, 300 menos 20 mais 10. A fonte, 300 menos 20, 280 mais 10, 290. Teríamos aqui essa resposta. Então você tem que ficar atento aos dados da questão, identificar com base nesses dados qual é a fonte que a banca está explorando. Ela poderá, gente, utilizar numa mesma questão vários dados de outras fontes, para que você separe corretamente, calcule fonte por fonte e depois chegue ao limite das fontes que você encontrou. Não necessariamente todos esses dados serão apresentados. Já peguei questões onde simplesmente a banca ela colocou isso aqui, ó. Somente isso. Aí a resposta seria 300. Ou ela colocou isso aqui, ela colocou essa reabertura, mas não houve a operação de crédito vinculada. Então você vai analisar a questão e a partir daí chegará ao resultado correto, ok? Então essa foi a primeira fonte, chamada de superávit financeiro. Uma outra observação. O superávit financeiro foi calculado em 2016. Todo mundo está vendo esse negócio aí. Agora observem os dados. Em relação ao ativo financeiro e ao passivo financeiro, esses dados foram extraídos de que exercício? 2015. Em relação ao crédito adicional reaberto e à operação de crédito vinculada, esses dados vieram de que exercício? 2015. Então, esses dados aqui, que serão utilizados para alimentar o superávit financeiro, sempre virão do exercício anterior ao do cálculo. Isso é cobrado. Os dados que alimentam a fórmula do superávit financeiro têm como origem o exercício anterior ao do cálculo, ok? Visualizaram? Ótimo. Mais uma fonte. Excesso de arrecadação. Artigo 43, parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Mas o que é um excesso de arrecadação? Gente, quando o orçamento é aprovado, nós aprendemos isso, de um lado, receita prevista. Colocar aqui 100. Do outro lado, despesa fixada. 100. O excesso de arrecadação acontece
quando arrecadamos mais do que a previsão inicial. Então, só teremos excesso de arrecadação quando a receita arrecadada for superior à receita prevista. Essa informação está no artigo 43, parágrafo 3º da lei. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Vamos entender melhor. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo. Esse saldo positivo é justamente receita arrecadada maior que receita prevista. Então, o saldo positivo das diferenças acumuladas, como vamos calcular o excesso? Mês a mês. A banca é quem vai jogar o período. Vou mostrar para vocês no exemplo. Entre a arrecadação prevista e a realizada. Ô Wilson, e se a receita prevista for maior que a receita arrecadada? Nesse caso, você não terá excesso de arrecadação. Aí já não poderá utilizar essa fórmula, já não poderá utilizar essa fonte. Essa fonte será utilizada apenas quando a receita arrecadada for maior que a receita prevista. E finalizando, considerando-se ainda a tendência do exercício. Vejam que o excesso é calculado mês a mês. Essa tendência se refere ao restante do período que a banca vai colocar. Wilson, explica melhor. Vamos à fórmula para o excesso de arrecadação. A fórmula é essa aqui. O excesso de arrecadação é igual a receita arrecadada menos a receita prevista, menos a tendência do exercício. Dados da questão. A banca. Sabe-se que a receita arrecadada de janeiro a junho de 2016 foi 1.000. Sabe-se também que a receita prevista para esse mesmo período foi de 800. Então vejam, mês a mês, né? Aí a banca jogou o período. Janeiro a junho, receita arrecadada, 1.000. Janeiro a junho, receita prevista, 800. Aí a banca ainda na questão. A tendência para o restante do período, portanto, julho a dezembro de 2016, é negativa em 20, ou é uma queda de 20. Então, o excesso aconteceu no primeiro semestre. Já no segundo semestre, a expectativa não é de excesso, é de queda. É essa tendência que você vai considerar. Ô Wilson, e se a tendência for positiva, você não vai colocar na fórmula. Só vai para a fórmula tendência negativa. Então temos os dados, temos a fórmula, e agora, eu vou substituir. O excesso de arrecadação é igual receita arrecadada no período colocado pela banca, 1.000. Receita prevista nesse mesmo período, 800. Menos a tendência do exercício, 20. O excesso de arrecadação é igual a 180. Eu já coloquei aí, você deve ter percebido, mais um elemento para a fórmula, esse aqui, menos créditos adicionais extraordinários. Por que eu já coloquei aí? Parágrafo 4º do artigo 43. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. O que temos aí? Gente, a 4320/64, ela já tratou de assegurar uma fonte para cobrir um extraordinário que já foi aberto sem indicação da fonte. Como assim?
Digamos que em 2016 houve a necessidade de abrir um crédito adicional extraordinário. E o executivo abriu, não indicou a fonte, não indicou a fonte. Logo adiante, ele vai calcular o excesso de arrecadação. Aí descobriu que tem um excesso. Ele está querendo abrir um suplementar. Aí foi calcular o excesso de arrecadação. Opa, eu tenho um excesso aqui. Vou abrir um suplementar com excesso de arrecadação. Mas o que é que a legislação determina? De forma prudente, não é? Olha, antes de utilizar todo o excesso, observe se já houve abertura de um extraordinário sem indicação da fonte. Pois se isso aconteceu, deduza desse excesso. E se houver uma sobra, aí utilize para abrir o seu suplementar. Então, se a banca cobrar na sua questão, qual é a primeira fonte que deverá ser utilizada para cobrir um extraordinário que foi aberto sem indicação da fonte? Aí você vai responder excesso de arrecadação. Vamos novamente ao dispositivo. Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, estão vendo aí, né? Provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Mas essa dedução só vai acontecer se esse extraordinário foi aberto, olha só, sem a indicação da fonte. Eu falei para vocês que o extraordinário, ele pode sim ser aberto já indicando a fonte. Eu só vou deduzir da fórmula se o extraordinário foi aberto sem a indicação da fonte. E é por isso que vamos agora acrescentar aquele elemento. Menos crédito adicional extraordinário, aberto no exercício sem indicação da fonte. Aí a banca, ela poderá, gente, acrescentar na sua questão essa informação final aqui, ó. Sabe-se ainda que houve abertura de um crédito adicional extraordinário sem a indicação da fonte no valor de 10. Aí você vai lá na fórmula e ainda vai ter que deduzir menos 10. Então o excesso líquido de arrecadação é igual a 170. Cuidado, hein? Eu estou calculando esse excesso, vou colocar aqui, ó, em 2016. Os dados são esses aqui. E observem que todos os dados, todos os elementos foram obtidos em 2016. Então, diferente do superávit financeiro, onde os dados, os elementos, são obtidos no ano anterior do cálculo, o excesso de arrecadação vai buscar os dados no mesmo ano em que o cálculo estiver sendo utilizado. E a última observação, só reforçando a ideia, eu vou deduzir aqui da fórmula se esse crédito extraordinário foi aberto sem a indicação da fonte. Pois se a banca colocar na questão que houve indicação da fonte, você não vai deduzir. Ok? Então, temos aí as duas fontes que são trabalhadas através de uma fórmula. Cai muito em provas de concurso. As outras fontes, nem se preocupe, não tem mais fórmula não. Qual a próxima? A da vez, na tela. Anulação de dotações. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Gente, os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Cuidado, a banca troca dotações orçamentárias por empenho. Não é a anulação do empenho que vai possibilitar a abertura de um crédito adicional, mas sim a anulação da dotação. Essa anulação, ela poderá ser parcial ou total.
E vejam que a legislação colocou de créditos adicionais autorizados em lei. Quais são os adicionais autorizados em lei? Suplementares especiais. Eu não posso anular a dotação de um extraordinário e, com essa anulação, abrir um outro adicional. Mas como funcionaria, Wilson, essa anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, da dotação inicial, ou da dotação de um especial, ou da dotação de um suplementar? É o seguinte, vamos supor que, vou colocar aqui, ó, que houve abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 500. E a fonte utilizada foi qualquer uma, qualquer fonte. Qualquer fonte. Isso pode ser qualquer fonte. No valor de 500. Desse adicional suplementar, total de 500, foram utilizados apenas 400. Ora, se eu tinha 500, utilizei 400, então há um saldo não utilizado de 100. Ok? A fonte de 500 será apenas utilizada 400. Eu só utilizei 400, então a fonte também 400. Há um saldo aqui, ó, sobrando da fonte de 100. E o executivo, depois de analisar essa situação, percebeu que não vai precisar daquele saldo de 100. O que ele pode fazer? Cancelar, anular essa dotação. E anulando a dotação, teremos o quê? Uma fonte sobrando. E é por conta dessa anulação, que pode ser parcial ou total, é que teremos a fonte que irá possibilitar a abertura de um crédito adicional. Então, essa fonte aqui será utilizada para a abertura de um outro crédito adicional. Então, eu posso anular a dotação, ou a dotação inicial, ou a dotação adicional, desde que essa dotação adicional se refira a um especial ou a um suplementar. Mais uma vez, tenham cuidado, pois as bancas costumam trocar anulação total ou parcial de dotações orçamentárias por empenhos. Não é empenho, é a dotação orçamentária. Então aqui temos mais uma fonte. Dotações orçamentárias é o que eu marquei. E a última fonte prevista na lei 4320/64, operações de créditos. A dívida contratada. Inciso 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que, juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Então, temos aí, gente, as 4 fontes previstas na Lei 4320/64. Quais são? Superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação de dotações e as operações de crédito. São as 4 fontes previstas na Lei 4320/64. Mas ainda há uma outra fonte, não pela Lei 4320/64, mas na Constituição Federal. Vamos ver na tela? Fonte da Constituição Federal. Artigo 166, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, agora, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Como é que funciona isso? Vamos relembrar uma situação que vimos em ciclo orçamentário. É a seguinte: aqui o orçamento foi elaborado. Receita prevista 100.
despesa fixada 100. Então, esse foi o orçamento elaborado pelo Executivo e encaminhado ao Legislativo. Só que o Legislativo, ele fez algumas alterações através de emendas na despesa. Aqui, emendou. Depois dessa alteração, ou das alterações, devolve-se ao Congresso. O Congresso aprovou e manda para o Executivo sancionar. Só que o Executivo não concordou com a alteração. O que é que ele pode fazer, gente? Artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele pode vetar. E ele vetou, digamos, 10. Então, vou tirar aqui, ó, menos 10. Então, a dotação, depois desse veto, ficou em 80. Volta para o Congresso. O Congresso só vai conseguir derrubar esse veto por maioria absoluta. Aprendemos tudo isso. E não houve essa maioria absoluta. E agora? E agora que o orçamento ficará assim. Receita prevista 100, despesa fixada 80. E é exatamente isso que temos, ó. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Então, essa diferença aqui de 20, de 10, aqui é 90, né? 90, aqui é 90. Essa diferença aqui de 10 são os recursos que, em decorrência desse veto, ficaram sem despesas correspondentes. Com base nessa situação, você poderá, o Executivo, no caso, indicar essa fonte, que também possibilitará a abertura de um crédito adicional, especial ou suplementar, desde que o Legislativo autorize especificamente e previamente a abertura desse adicional. Então, a Constituição Federal nos apresentou uma única fonte que irá possibilitar a abertura de um crédito adicional especial ou suplementar. Voltando para a Lei 4320/64, artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Então, quando o projeto de lei foi elaborado, tem que detalhar tudo. O valor, qual é o crédito adicional, a classificação da despesa, até onde for possível, para que o Legislativo possa analisar e aprovar ou não. Então, temos a 4320/64 positivando esse assunto, crédito adicional, em seus artigos 40 a 46. Mas agora eu quero destacar pontos diversos em relação ao tema. Já peguei várias questões onde a banca cobrou o significado de janela orçamentária, que é um assunto, uma expressão que vai possibilitar fazermos aqui um link do tema crédito adicional. Vejam o seu significado, janela orçamentária. Janela orçamentária. Olha, eu fui buscar aqui a explicação do próprio site público da Secretaria de Orçamento Federal, da SOF. Temos significado aqui, destinação de recursos na lei orçamentária em valor significativamente inferior ao custo da ação correspondente, com a finalidade de viabilizar, mediante pressões políticas, futuras suplementações. É a chamada dotação simbólica. Então, janela orçamentária nada mais é que uma dotação simbólica que aparece na lei orçamentária anual e durante o exercício financeiro ela será reforçada. Então, janela orçamentária, dotação simbólica, ok? Além de tudo isso que eu mostrei para vocês, também fui lá selecionar alguns dispositivos que eu destaquei, achei com cara de uma questão da LDO. Todo ano, o LDO também trata um pouco desse assunto de créditos adicionais. E eu fui buscar na LDO esses temas, aqueles pontos, artigos que as bancas estão explorando e que poderão explorar. Mas isso veremos
na nossa última parte. Até já.